foi dito, sou lá do Selva Vila Atlântica. Eu trabalho com as crianças da EMEI, então, de 4 a 6 anos. E eu estou trabalhando com eles a yoga, e eu uso a aromaterapia como uma ferramenta, um instrumento, né? O meu trabalho ele começou com um dia, eu fui visitar a biblioteca e a bibliotecária falou assim comigo: eu faço a contação de história, mas eu demoro muito para tranquilizar as crianças, elas não param. São crianças, né? Crianças têm sempre energia e elas realmente não param. E aí ela falou assim: olha, como você trabalha, eu já trabalhava com uma turma de meditação, é a minha turma mais antiga no céu. Eu já trabalho com eles há 11 anos com meditação. E ela falou assim: faz um trabalho com as crianças, né? E então eu comecei esse trabalho. Eu comecei o trabalho na biblioteca, no espaço da biblioteca. Eu não tinha uma sala e eu também não tinha uma turma específica. Eu fazia o convite para as professoras da EMEI, quem quisesse descer, quisesse levar a turma para experimentar. E elas começaram a vir, e eu comecei a fazer exercícios, trabalhar a parte respiratória, tentar ensinar as crianças a se acalmarem, porque a gente ensina de tudo, né? A gente ensina a correr, pular, saltar, e não tem muitas pessoas ensinando a pessoa a se acalmar, a prestar atenção na respiração, a deitar, a conhecer o próprio corpo. Então, é esse trabalho que eu tenho feito com as crianças. Elas dão um retorno muito rápido. Esse trabalho ele acabou se espalhando porque as professoras começaram a perceber que as crianças estavam mais calmas e começaram a procurar, olha, o que está acontecendo, o que está sendo feito. Então, o próprio SEI procurou a gestão e quis saber sobre o trabalho que eu estava fazendo. E aí surgiu uma ponte, uma ligação da educação, da gestão, o setor de educação da gestão com a EMEI. E agora eu tenho uma grade. Eu trabalho com todas as turmas de EMEI. Então, eu tenho 18 turmas hoje. Eu trabalho 3 dias na semana. As minhas aulas vão de 30 a 45 minutos, né? Minhas vivências vão de 30 a 45 minutos. Eu procuro ensinar para as crianças, desde que elas chegam, elas já chegam mais agitadas, né? Então, eu procuro sentá-las. As crianças precisam de muita atenção, as crianças precisam ser olhadas no rosto, elas precisam ser tratadas como um indivíduo único, não dá para trabalhar a massa, a gente precisa ensinar isso, trabalhar o respeito, a confiança, o amor, né, o toque. Então, eu tenho resgatado isso com as crianças, porque muitas das nossas crianças elas não têm esse tipo de atenção em casa. Eu tenho muitas crianças que vêm muito cansadas, muito agitadas, e eu tenho alguns comentários que me mostram que o trabalho está funcionando, né? Outro dia eu fui procurada pelo rapaz do refeitório, eu não sei, né, qual é a função, mas um dia ele chegou na minha sala e perguntou para mim: olha, o que você faz aqui com as crianças? Eu falei assim: olha, eu trabalho com yoga. Então, eu as ensino a respirar, eu ensino algumas posturas, e elas deitam, elas relaxam. Eu gosto de trabalhar aromaterapia, porque, quando elas chegam na sala, tudo que você vai trabalhar com criança, o bom é fazer de forma mais concreta possível. Então, se eu vou falar para uma criança: olha, você precisa respirar, eu gosto de colocar um aroma no ar. Então, às vezes, elas sentem aquele aroma e eu falo: olha, agora fecha os olhos. Vamos respirar? Vamos respirar bem grandão? Vamos fazer a respiração do lobo mau? E aí eu falo para elas: vamos respirar bem fundo comigo agora pelas narinas? Então, elas expiram bem grandão e eu falo: agora solta o ar bem forte lá na frente. Vamos derrubar a casinha do lobo mau? Vamos? E elas entram na brincadeira,
aquele aroma que está na sala, ela sempre levam as crianças a algum lugar. É o chazinho da vovó, é a casca da laranja, é a tangerina. Então, tudo, eu acho que nós, como os professores, que vamos ensinar, precisamos fazer a criança não passar uma ideia muito aberta, sempre envolver a criança com trazer aquela coisa que você está falando para a forma física, né? Então, essa respiração, quando eu coloco um aroma, ela se torna mais físico. E, para a criança, é muito mais prazeroso. Quanto ao meu trabalho, quando eu comecei sem um espaço, hoje eu já tenho salas. Éder, muito obrigada, porque eu não ia nem passar as imagens. Eu já tenho uma sala, o EMEI me cedeu essa sala. Como eu disse, eu comecei na biblioteca, mas o trabalho foi envolvendo mais pessoas, e agora eu tenho uma sala. Nessa sala eu uso música, eu uso canto, eu uso os aromas, e as crianças têm dado realmente bastante retorno. Como eu não sei se eu terminei de falar do rapaz da cozinha que foi me perguntar o que eu fazia com as crianças, porque quando as crianças saíam da minha sala para ir para o almoço, elas chegavam no refeitório mais calmas. Então, sempre a turma que saía da minha sala chegava no refeitório mais calma. Então, o rapaz falou assim: olha, o que você faz aqui? Porque eu estou querendo levar lá para o refeitório. Né? Porque está dando certo. O que você faz aqui está dando certo lá no refeitório. Aí eu falei assim: então, nós vamos ter que esperar. Elas vão aprender. Com o tempo, elas vão aprender e elas vão transferir para outros espaços. Né? Mas, primeiro, precisa ser aprendido. Eu já tenho assim retorno de pais, né? Nossa, meu filho está dormindo melhor, o meu filho está se comportando melhor em casa, está brigando menos com o irmão. Então, todas essas coisas são trabalhadas. Quem conhece um pouquinho lá do yoga, são trabalhadas, né? Nos asanas, nas posturas, né? A gente trabalha muito essa coisa da não violência. Éder, coloca, por favor, as fotos para mim. Então, aí está um pouquinho do trabalho em sala. Pode passar, Éder. Né, aqui são os asanas, são as posturas que nós fazemos. Eu começo com a parte respiratória, depois eu passo para as posturas. Pode passar, por favor. Aqui é um trabalho que eu tenho, que eu uso instrumentos de sinos, porque eu gosto muito de explicar para a criança assim... que a gente fala assim: olha, você tem que ficar em silêncio. Né? Para adulto, já é difícil. E para criança, então? Então, eu uso esse sininho, e esse sininho ele faz um som longo, contínuo. Então, eu digo a elas: olha, nós temos que ficar em silêncio até terminar o som do sininho. Quando terminar o som do sininho, você vai passar para o colega do seu lado, e aí, quando terminar o som, ele vai passar para o outro. Então, é um tempo que nós temos de silêncio. Né? E aí se torna mais concreto para a criança e você tem uma adesão melhor. Pode passar, Éder. E aqui é a parte que nós fazemos o relaxamento. Né? Eu tenho muitas crianças que dormem nessa hora. Né? Você vê que as crianças elas estão precisando desse tempo para se acalmar, para ter um tempo de relaxar. Nessa hora, elas aprendem a dormir sozinhas. Eu também ensino a dormir sozinha em casa, porque elas vêm de casas muito agitadas. Hoje, a gente está vivendo uma sociedade que nós, os pais, somos muito agitados. Né? E, então, aí eu ensino a como você deitar para dormir, que você precisa acalmar o corpo primeiro, que você precisa fechar os olhos, que você precisa prestar atenção na sua respiração e ir se acalmando. E é um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. É um trabalho
simples, que, se tiver a união das unidades, né, o esforço da gestão, da coordenação, e que tiverem analistas dispostos a fazer, é um trabalho muito precioso que vale muito a pena. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e tenham um bom dia.